Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Meu Deus! Nós estamos em Chapecó, Santa Catarina! Tem que respeitar! Olha! Meu Deus, eles fizeram um suspense comigo aqui. Mas eu vou te falar, meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Esta vai ser a série mais extraordinária da sua vida. E essa palavra vai mudar o seu caminho, vai liberar a sua trajetória, vai abrir os teus olhos. Aleluia! E eu vou te falar uma coisa: você vai sair dessa palavra cheio da presença do Espírito Santo, com uma sensação absurda, dizendo: nada, nem ninguém vai conseguir parar aquilo que Jesus já declarou sobre a minha vida. Nem sentimentos humanos, absolutamente nada. Mas antes de a gente ir para essa palavra, eu quero te pedir uma coisa: elimine todas as distrações. Eu tenho certeza que Jesus quer falar com você através dessa palavra, porque antes de falar com você, Ele falou comigo. Ele mexeu comigo, na minha estrutura, na minha carne. Então essa não é uma mensagem comum, é uma palavra que vai, tirar toda a paralisia de você. E agora, antes de ir para a mensagem, duas coisas. A primeira é que se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, curte, comenta, compartilha. Por quê, David? Porque o YouTube, ele não sabe do que você está se falando aqui. Mas quando você curte, comenta, compartilha, ele entende que é uma palavra relevante, que está ajudando pessoas. Então seja um instrumento de Deus agora. Manda para todo mundo que você ama, compartilha, curte. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. E não é só segunda-feira, quinta tem uma mentoria de vida às 7 horas da manhã. E se para você não for suficiente, de segunda a sexta no SBT às 7:30 da manhã, o Brasil começa com o Bom Dia Esperança. Você pode celebrar ao nome de Jesus, porque a palavra está indo longe. Aleluia! E por último, recado rápido para você que tem sido abençoado, que acompanha as mensagens há muito tempo e quer ser parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós temos a nossa associação evangelística, que hoje cuida de milhares de pessoas, cuida de milhares de vidas através do aconselhamento, do discipulado, das ações sociais, desde casas construídas a vidas alcançadas por alimentos e tantas outras coisas em situação de tragédia. Nós temos muitas coisas acontecendo: escola no Paquistão, agora escola na África, tudo de graça para servir as pessoas. Você pode celebrar Jesus comigo, meu lindo, porque isso enche o meu coração de alegria. Não é mais um canal do YouTube há muito tempo, é um ecossistema de milhares de pessoas que estão sendo cuidadas, e você pode ser parte, sendo um voluntário, sendo um doador. Às vezes você quer servir a algum projeto, tem recurso, mas não tem confiança. Aqui você vai ser alcançado, e todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora vamos para a mensagem. Aleluia, aleluia, aleluia. Chegar para preparar uma mensagem, uma série, com o coração atribulado, não é fácil. Hoje, quando eu cheguei no quarto de hotel, eu estava muito preocupado com tantas outras coisas. Eu estava angustiado com outras coisas, e eu não conseguia parar a minha cabeça. Eu fui tomado por uma insegurança, por um medo, que não tinha nada a ver com a mensagem, porque eu não conseguia olhar para a mensagem. Eu estava preocupado com outra coisa, eu estava olhando para outra coisa.
E aquilo roubou a minha paz. Me fez maximizar janelas num dia que não era para estar pensando em nada daquilo. E tudo por uma coisa: medo. E na verdade, o medo, ele não tem poder para parar ninguém. Ele cega você. E quando ele te cega, automaticamente você para. Essa é a loucura. Eu sei que o tema da mensagem é: o medo não vai te parar. Mas eu preciso dizer no começo, de maneira clara, o medo não tem poder para parar ninguém. Mas ele cega você. E se ele conseguir te cegar, ele te paralisou e você perdeu. Essa é a questão. Às vezes nós pensamos que precisa de muito para roubar a nossa fé, para destruir a nossa esperança e para paralisar a gente. Não, às vezes é bem pouca coisa. Às vezes é só a gente estar preocupado, olhando para a coisa errada, que tudo aquilo que era para a gente estar olhando, a gente perdeu o foco. O inimigo faz isso na nossa família, ele faz isso nos nossos negócios, ele faz isso na nossa casa, ele faz isso no nosso ministério. Ele semeia algo lá dentro, e os nossos olhos param de ver o que importa e começam a olhar aquilo que não deveria. E foi isso que eu vivi hoje. E aí essa é a loucura do Espírito Santo de Deus, porque você está nervoso, você está preocupado, mas Deus não te deixa desamparado, Deus não te deixa perdido, Deus não te deixa caído. Deus sempre encontra um caminho no meio da escuridão para acender uma luz que não se apaga, para iluminar os teus passos e te trazer a luz novamente. E quando você olha aquilo, você diz: entendi, nada mudou, Ele ainda está comigo. Diga para quem está perto de você: Ele ainda está com você. Ele ainda está com você, nada mudou. Eu quero ler um texto bíblico com você. Aleluia. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 15, diz a palavra: e quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: meu mestre. Na verdade, o texto começa: ai, meu mestre. É alguém que já viu a derrota. É alguém que já está contaminado pelo desespero e pelo medo. Ai, meu mestre, como faremos? Na resposta, ou melhor, na indagação do servo, ele já declara o final da circunstância: como faremos? Então Eliseu respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. 15 pessoas entenderam. Eu vou dizer de novo, porque imagina, você perdeu um negócio desse, aí perdeu o fio da meada. Eliseu respondeu o servo desesperado: não temas, porque são mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E não acabou. E Eliseu orou e disse: Senhor, te peço que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo. E ele viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo. É muito doido que às vezes a gente acredita que Deus precisa mudar o cenário para devolver a nós a paz.
que Deus precisa resolver a circunstância para que a gente volte a ter paz. Mas o que eu entendo com esse texto é que Deus não resolve a circunstância. Deus só faz aquele garoto enxergar o que ele não estava vendo. Ou melhor, acrescenta a visão dele para aquilo que ele não conseguiu ver. O olhar dele é carnal, o olhar dele é terreno. E o olhar terreno é desesperador. O que ele vê é um caos absoluto. Mas o que Deus tinha para que ele visse era transcendente, era maior, era sobrenatural, era muito mais incrível do que ele poderia imaginar. Então Deus não mudou o cenário, Deus só mudou a visão. Deus não resolveu a circunstância, Deus só alterou o ponto de vista. E entenda que na nossa realidade é exatamente igual. Às vezes nós estamos pedindo para que Deus mude a circunstância. E Deus está dizendo: eu não vou mudar a circunstância, mas se você quiser ver daquilo que eu estou vendo, se você quiser enxergar o que eu estou enxergando, se você quiser entender aquilo que eu planejei, você terá paz mesmo com a circunstância, sem mudar nenhuma vírgula. Você vai ter tranquilidade mesmo estando tudo no mesmo lugar e sem mudar absolutamente nada, porque se a tua perspectiva for a certa, o ambiente não governará os teus olhos, o medo não vai paralisar você, o medo não vai cegar você. Então Deus não quer mudar às vezes a circunstância, às vezes Deus só quer mudar você em relação à circunstância. Você estava vendo de baixo para cima, e Deus quer que você veja de cima para baixo. De baixo para cima você estava desesperado, mas de cima para baixo você está dizendo: Deus está cuidando de todas as coisas, nada mudou, Ele é o mesmo e nunca vai mudar. Aleluia! E sabe qual é a loucura? É porque nós, às vezes, colocamos a semente do caos dentro de nós. Nós colocamos a semente do caos, e o que nós colocamos dentro de nós nos faz esquecer de tudo aquilo que Deus já fez. A pior coisa do medo não é só nos cegar do presente, é nos fazer perder a certeza do futuro, daquilo que Deus já falou que faria, daquilo que Deus já prometeu que iria de fazer. Então o medo não afeta só o nosso presente, ele cega o vislumbre da promessa que Deus falou sobre o nosso futuro. E pior, ele nos faz esquecer tudo aquilo que Deus já fez, de toda a fidelidade, de todos os milagres, de toda a graça, de toda a generosidade, de tudo que já vivemos. Então de repente a gente se encontra no meio de uma circunstância e diz: acabou! Mas você esqueceu que 10 dias atrás você também havia pensado que havia acabado tudo, mas Deus enviou uma provisão e o milagre aconteceu. Você esquece que Deus já falou que está cuidando do futuro. Você esquece que aquilo que você está desesperado hoje já era parte do processo que Deus havia prometido lá atrás. Ou seja, às vezes a semente que a gente coloca dentro de nós é para nos fazer esquecer do que Deus prometeu, do que Deus já fez e do que Deus ainda vai fazer. Ou seja, se o medo tem o poder para nos fazer esquecer, então a fé tem poder para fazer a gente não só lembrar, mas fazer a gente crer que o mesmo que prometeu é fiel para cumprir, que aquele que liberou a palavra não mudou nenhuma vírgula, que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e que nenhuma palavra lançada por Ele volta atrás. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Você pode ter esquecido, Ele não esqueceu. Você pode estar cego, mas Ele está vendo. Você pode estar parado, mas Ele está andando. Você pode ter desistido, mas a palavra dele ainda está de pé. Quantas vezes a gente é cometido desse sentimento? Eu estava assim hoje. Sabe qual é a loucura? Eu estou vivendo algumas coisas com Deus que exigem muita fé. É difícil quando você precisa viver de provisão novamente. Eu rasgo meu coração para falar isso para você. É difícil quando você se descontrola, pelo menos aos teus olhos, para viver o sobrenatural e precisa voltar a depender de algo que antes você tinha um controle completo. Eu não queria estar vivendo isso. Eu não sou corajoso para tanto. Mas
mas por um lapso de coragem eu pulei de cabeça. Só que algumas coisas começam a correr e me parece que de repente a gente precisa dar o nosso jeito, porque Deus não vai fazer. Que loucura isso, não é? A gente começa a tentar fazer de acordo com a nossa força, a gente tenta colocar a nossa estratégia, a gente começa a ficar cheio de ideia, porque para nós agora é melhor que a gente se mova, porque vai que Deus não faça. E aí a gente começa a ter medo de lugares que não tinha, começa a ter medo de realidades que não tinha, começa a ver coisas que já não precisava ver há muito tempo, simplesmente porque caiu uma semente dentro. Por isso que eu sou apaixonado por Eliseu. Quando o moço chega, pensa você na circunstância de ser perseguido, cercado, e alguém chega para você e diz: ei, nós estamos cercados. O que você faria? A gente entraria em colapso, a gente entraria em desespero total. Só que Eliseu estava coberto de uma espiritualidade que a gente precisa de maneira urgente desenvolver ou lembrar-se. Nada mudou. Sabe o que é interessante? Quando você lê a história, escute bem. A história é: Eliseu é o sucessor de Elias. Lembra? Elias era um grande profeta de Israel, mas Deus então delibera que Eliseu seria o sucessor de Elias. Mas Eliseu não é normal desde sempre. Eliseu pede algo a Elias: Elias, me dê a porção dobrada do teu espírito. Só que porção dobrada do espírito é porção dobrada de prova, é porção dobrada de treta, é porção dobrada de desafio. Não é só dos milagres, é muito maior. Às vezes nós queremos uma vida que a gente não consegue suportar. Às vezes nós queremos uma realidade que a gente não está pronto para segurar. Então Deus vai deixando. E a gente pensa que Deus está atrasado, mas na verdade Deus está deixando você desenvolver a musculatura, para que quando aquilo que Ele depositar na sua mão não caia pelos seus dedos, porque não havia preparo suficiente para segurar aquilo que Ele quer te dar. Por isso que medo demais às vezes é sinal para Deus dizer: para um pouco, que eu ainda não estou preparado. Então já estou arrependido de hoje de tarde, dizendo: Deus, estava viajando, foi um erro momentâneo, pode mandar o pau torar, que eu ainda estou de pé e eu não vou parar de crer que o mesmo que liberou as palavras do começo ainda é comigo nessa estação. E é muito doido isso, porque a Bíblia vai dizer que em algum determinado momento, Eliseu não era do exército, mas ele tinha a visão espiritual para o povo de Israel. Então quando os sírios iriam atacar Israel, Deus revelava para Eliseu o plano do inimigo. Isso aqui é sinistro, irmão. Deus revelava para ele, a ponto de que um dia cogitaram que havia um espião dentro da Síria. Mas um homem se levanta lá dentro e diz: não tem um espião. O problema é que tem um profeta em Israel chamado Eliseu. E Deus fala tudo para ele. Deus revela até o que você diz na câmara de dormir. Ele estava dizendo: Deus fala para ele: rei, até o que o Senhor sussurra no teu quarto. Não há nada que você consiga esconder do Deus de Israel, porque lá tem um homem cheio da presença de Deus que revela tudo. Então se eu não consigo destruir uma nação, eu destruo aquele que faz a nação permanecer de pé. Vou falar algo muito sério para você. Deus não quer destruir a tua família. Deus só quer destruir. Eu errei o termo. O inimigo, ele não quer destruir a sua família. Ele só precisa destruir você. Porque se ele destruir você, a família toda cai. E você sabe do que eu estou falando. Ele não precisa destruir todos, ele só precisa pegar um. E se ele pegar o alicerce da casa, todo mundo cai. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que você não será derrubado,
que você não será paralisado, que a sua casa subsistirá, porque você não cairá, você não será cegado, você não será paralisado. Deus vai guardar os teus olhos, Deus vai guardar a sua mente, Deus vai guardar as suas emoções, e você vai continuar crendo. Você não vai desistir de crer, você não vai desistir, você não vai se entregar. Pelo contrário, a cada dia você se levantará mais forte, a cada dia Deus vai te revelar mais coisas, e a cada dia você será um sustento sólido para uma casa que Deus confiou na tua mão. Então lembre-se, Ele não quer destruir todos, Ele só precisa destruir um, mas esse Ele não vai conseguir. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não vai conseguir. Sabe, tentaram pegar Eliseu. Eliseu morava numa cidade, cercaram a cidade, e então a cena que você ouviu comigo acontece. O servo corre até ele e diz: Eliseu, já era, estamos cercados. Então Eliseu diz: calma, relaxa. O homem que me antecedeu derrotou todos os profetas de Baal de uma só vez. Na minha vez é porção dobrada. Não há exército que conseguirá me parar. Não, você não está pegando. Eu estou com Eliseu. Vai, Eliseu. Vou, Eliseu. E aí a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor cegaram os inimigos de Eliseu. Não, vou falar de novo, você não pegou. Antes, quem estava cego era o servo de Eliseu. Eliseu permaneceu vendo. E agora quem está cego são os inimigos de Eliseu. Não, você não entendeu ainda. Vou piorar. Se os seus inimigos estão cegos, o que você faz? Você aniquila eles. Sabe o que Eliseu faz? Conduz os inimigos até Samaria. E o rei diz: vamos matar todos. Eliseu diz: não, sirva pão e água para eles. Eles estão cansados. E o rei, mesmo contra a vontade, serviu os inimigos de Eliseu. E a Bíblia diz que nunca mais a Síria entrou no território de Israel. Não, irmão, você não entendeu. Eu vou melhorar na expressão mais clara. Era um leão aos olhos do servo de Eliseu, mas para Eliseu era um gatinho pequeno. Para o servo de Eliseu era o fim, para Eliseu era só o começo. Sabe, é uma coisa que para mim é maravilhoso de ver. É Eliseu bonitinho orando. Eu imagino assim Eliseu dobrando os joelhos, dizendo: Deus, mostra para ele o que eu estou vendo. Você vai falar para sua família: Deus, mostra para minha família o que eu estou vendo. Mostra para minha esposa o que eu estou vendo. Mostra para os meus filhos o que eu estou vendo. Para que a coragem e a fé que me dominou governe a minha casa, governe o meu casamento, governe a minha trajetória, governe aqueles que estão à minha volta. Não desista de aqueles que estão perto de você e ainda não viram o que você está vendo. Pelo contrário, ore. Jesus, abre o entendimento, que ele veja o que eu estou vendo, que ele saiba que o Senhor ainda está cuidando de todas as coisas. Deus, que aqueles que me cercam lembrem que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, que mais números é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no meio dos nossos inimigos. Sabe, refresca a memória, Senhor, daqueles que me cercam.
A palavra não é só para você, a palavra é para sua família, a palavra é para os seus filhos, a palavra é para o seu casamento, a palavra é para a sua empresa. Ei, lindo, eu quero declarar que os teus colaboradores terão a fé que você tem. Eu quero declarar que a tua esposa terá a fé que você tem. Eu quero declarar que o teu marido terá a fé que você tem. E o que antes não viam passarão a ver, e porque verão, confiarão e descansarão no Senhor. Eu estou perigoso, eu quero pregar mais. Mas eu tenho que terminar. Grava isso. O medo não consegue parar. Ele só consegue deixar a sua visão turva. Entende? O medo não é nem falta de fé. É somente algo tentando ser maximizado dentro de você que deveria ter sido excluído de dentro de você. Eu hoje consegui resolver esse conflito dentro de mim. Para poder preparar essa pregação, eu tive que resolver isso dentro de mim primeiro. Peguei o caderninho, e é tão gostoso quando Deus fala com você primeiro, né? Aí eu escrevi, né? O título original da mensagem é "O medo está te cegando". Era o primeiro tema da mensagem. Aí eu sentei para escrever, escrevi: "O medo está te cegando". E automaticamente o Espírito Santo falou comigo: viu? Não fui eu que mudei, é o medo que te governou. Não fui eu que saí de cena, é o medo que você deu lugar. E como você resolve isso? Simples. Se o medo cega, a palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Só um aleluia lá no fundo. Eu vou falar de novo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você não via, mas agora vê. Você não tinha visão, mas agora enxerga longe. Você tinha perdido a memória, mas agora lembrou. Você tinha medo do futuro, mas agora você tem a certeza que Ele não mudou, que Ele ainda é o mesmo, e que foi você que se esqueceu, mas a palavra dele ainda está de pé, que foi você que parou de vê-lo, mas Ele ainda está no mesmo lugar. E quando somos iluminados pela palavra, aquilo que os nossos olhos estavam para baixo, de repente se levantam sobre o horizonte, e a paz que excede todo o nosso entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente, e no nome de Jesus não seremos paralisados. Vamos seguir em frente e vamos vencer no nome de Jesus. Jesus, o medo não vai nos parar. Nós declaramos com a autoridade que há no teu nome que iremos viver o fruto da tua palavra, que nós não nos sentiremos desamparados, sabe, esquecidos, ou talvez com dúvida daquilo que o Senhor já nos revelou. Pelo contrário, os nossos olhos se abrirão, e aqueles que estão à nossa volta também irão ver, irão contemplar e irão viver tudo o que o Senhor Jesus tem para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém.
Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição e eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário.